Estamos aqui em mais um episódio do podcast Raiz e Resultado. Hoje com um convidado especial, diretamente de Pereira para o mundo, viu? Estou aqui com um cara que é especialista aí em direito empresarial, em direito eleitoral, em várias áreas do direito. E um cara que atende grandes empresas do Brasil hoje considerada, né? Nosso Atacarejo, Brisanet e também Nossa Fruta e demais empresas aqui da nossa região. Meu amigo, Dr. Alessio, seja bem-vindo a mais um episódio e fique à vontade aí para dar o seu salve aí para a galera que nos acompanha. Primeiro, Luan, agradecer, dizer da satisfação de recebê-lo aqui em nosso escritório, junto com sua equipe. É muito gratificante para a gente que está no interior do Ceará, mas, como você bem disse, espalhados por todo o Brasil, receber o podcast Raiz e Resultados. Esperamos conversar aqui, conversar um pouco, naturalmente, de alguma maneira adicionar ou ajudar, né, de alguma forma, com informações úteis para esse podcast que é tão comentado na nossa região. É isso mesmo. Muito obrigado por ter aceitado o convite, né? Ter disponibilizado o seu tempo para falar um pouquinho do seu cotidiano aqui. A gente fez alguns cortes aqui do processo dele, do ambiente dele, um lugar agradável, aconchegante. A gente vê que os processos são muito bem elaborados com a conversa que eu tive contigo. Mas a primeira pergunta que eu quero falar contigo, antes de advogado, como começou esse seu trajeto na advocacia? Como foi que surgiu essa caminhada, meu amigo? Às vezes eu começo dizendo que muita gente conta história romântica. Porque eu vim de baixo, sou filho de pobre e tal. Eu prefiro começar, e eu me defino como, né, com alguém resiliente, teimoso, de que, realmente, né, de uma família com o pai vigia do hospital e a mãe professora, mas decidi romper essa bolha. Decidi estudar, sair de casa muito cedo, morar na casa do estudante em Natal, fazer uma universidade boa, me preparar para isso e para ser advogado. Tendo vencido essa bolha, eu nunca me conformei e não quero fazer parte de qualquer tipo de mediocridade. Eu sempre procurei dar o meu melhor, procurei me esforçar, acordar cedo, estudar, buscar os melhores congressos, os melhores professores, onde a informação está mais patente, para que a gente possa também, por satisfação pessoal, romper essa bolha e vencer de alguma forma na vida, ter uma estrutura técnica para que nós possamos atender o nosso cliente com muita qualidade. O que mais importa para a gente hoje é a satisfação do nosso cliente. Muito bom, muito bom. E a gente vê, né, em tudo aqui que a gente acessou o seu escritório, a gente vê um cuidado, a gente vê uma organização e com certeza nos processos, aí no acompanhamento de grandes empresas, não seja diferente, né? Quem me conhece sabe que eu sou muito perfeccionista. Eu sou o do detalhe, o do ler um texto e ir lá onde está o erro. E eu procuro transformar isso dentro da minha cadeia aqui de produção, digamos assim, da análise de processo, né? Transformar isso numa rotina. Então, quem trabalha comigo sabe que eu vou lá no detalhe e cobro o detalhe. Eu acho que é no detalhe que o advogado se supera, é no detalhe que o advogado consegue uma nulidade processual, consegue emplacar a tese, consegue, ao conversar com o cliente, descobrir, às vezes, uma tese que vai ajudar a vencer aquele processo. Então, eu confio naquele que se aprofunda, né, que estuda tecnicamente cada processo. Eu acho que aí está o grande segredo de que a gente tratar cada processo como não mais só um processo, mas como o processo. Massa. Isso faz uma diferença muito grande. Eu também, como aluno, eterno aluno de Direito, né? Nunca deixei de estudar e gosto muito. Uso muito isso no meu dia a dia como empresário. E a gente sabe que você hoje, a nossa pegada aqui do podcast, pessoal, é trazer informações úteis, empresariais, que ele é um cara expert, já atende aí várias empresas. Você atende grandes empresas hoje do Grupo Brisanet, né? No nosso Atacarejo. O que essas empresas hoje fazem de diferente na via judicial que as outras não fazem, que as outras empresas comuns não fazem? Elas se anteciparam, como empresas são maiores, né? Anteciparam os erros, ou hoje, tipo, com essa onda a galera já procura mais o advogado empresarial para poder se resguardar? Primeiro,
vou puxar para minha sardinha, elas têm um bom advogado. É a chave de tudo, né? Exato. Mas eu acredito muito, Luana, que assim, elas têm uma visão, as grandes empresas têm a visão de que o advogado ele não pode estar fora da sua estratégia de crescimento. Se a empresa vai crescer, ela tem que estar bem assessorada. Por quê? Porque existem contratos que podem crescer uma empresa, ajudar uma empresa, como tem contratos que podem falir uma empresa. Imaginemos que quando a determinada empresa vai crescer e vai resolver fazer um investimento de comprar um terreno que custa valor alto, né, em determinado local. E ela não se cerca dos cuidados para comprar aquele terreno. E às vezes é um investimento alto que vale, às vezes, 1/3 do que ela vale, do seu faturamento. E por não ter tomado esse cuidado, ela vai tomar um prejuízo que pode levar à falência. As grandes empresas, elas têm um cuidado e de acordo com o crescimento, de se assessorar de uma maneira que cada processo dela gere segurança, seja na contratação de pessoas, seja na contratação de fornecedores, seja na contratação, seja no crescimento. E eu acredito que essas grandes empresas, hoje, elas trazem, né, a assessoria jurídica para dentro do seu crescimento. Esse é um dos segredos. O segundo segredo é entender o problema. Ninguém cresce sem problema. Ninguém é aqui tão perfeito que não cresceu e não teve problemas. Tem problemas. Toda empresa que está em crescimento, ela enfrenta problemas. Só que ela não tenta resolver sozinha. Ela não tenta resolver burlando o problema. Ela não tenta resolver pulando ou fazendo de conta que ele não existe. Ela pega o problema, entrega a sua assessoria jurídica ou contábil, seja qualquer assessoria jurídica de qualidade, e nós vamos tentar resolvendo o problema de uma maneira que ele não ocorra novamente. Né? Não criando um atrás do outro. Então, dentre alguns detalhes que a empresa grande faz, eu acredito que uma boa assessoria jurídica, o cuidado do detalhe, do contrato pequeno, um contrato grande, aquele contrato que a empresa sai fora da curva e vai fazer alguma coisa que arrisque, mas seja ousadia, né? O advogado tem que estar presente também. Tem que estar ali visualizando qualquer erro, como você bem falou. Qualquer erro que acontecer numa situação dessa, perde muito dinheiro, né? Empresas têm perdido muito dinheiro por não ter assessoria jurídica de qualidade. Nós estamos hoje no mundo onde a quantidade de fraudes, de pessoas vendendo o que não tem, de promessas de entregar produtos que não vai conseguir, né? Virou uma rotina. Né? E empresas grandes também fazem parte disso. Né? Quando você consegue, junto com a sua assessoria, acompanhar aquele contrato, validar aquele contrato, fazer testes, ver no mercado se realmente é daquela maneira, consegue ver se aquele contrato lhe atende ou não lhe atende, e você tem esse apoio jurídico, você dá um passo mais seguro. Né? É aí onde nós entramos. Não só o problema na ação judicial que aconteceu lá fora, na ação judicial que alguém entrou porque está com insatisfação, porque trabalhou horas extras mais, né? Mas a empresa grande, ela vê, exemplo, uma ação judicial em que fulano de tal está cobrando hora extra. O problema não está nele que ele está cobrando. O problema está se eu, dentro da minha empresa, eu estou fazendo o processo correto. Se eu estiver fazendo o processo correto, aquela ação foi um alerta para mim. Sim. Então, grandes empresários, ele vê ações judiciais como alertas, como um sinalzinho que ele diz, eu preciso corrigir isso aqui para mim crescer melhor. E é aí onde entra a nossa assessoria. Exatamente. Não só como diz, na cura da doença, né, como se diz, mas sim na prevenção dela antes de ela acontecer. E isso, acredito que hoje, na sua visão, qual é o maior erro que as empresas, não necessariamente as empresas que você atua hoje, mas na sua visão como advogado empresarial, como um cara que tem uma conexão muito grande com essas empresas grandes, qual é o maior erro que você visualiza hoje na galera que abre uma empresa e começa e não faz as coisas direitinho? O que pode, algo assim que pode acabar de cara com a empresa já de início? O crescimento a todo custo. É muito importante. Hoje eu conversava com um dos nossos clientes, onde eu dizia, se você prestar atenção, você até vê algumas pessoas dando os passos de uma hora para outra, alguém consegue que a empresa dele atinja determinado patamar. Mas às vezes, uma rapidez também, ela começa a declinar. Às vezes é um crescimento a todo custo. O mercado hoje exige, né, se você vai vender para o poder público, prefeituras, Estado, que você tenha certidões, que você pague imposto em dias.
Se você hoje vai vender para grandes empresas, para players, também existe que você seja um fornecedor qualificado. Então, quando você cresce a todo custo, deixa de pagar imposto, paga para depois, não regulariza sua mão de obra, não assina carteira, não toma cuidado com contratos validados, né? Você pode até dar aquele voo, mas a chance de você cair É bem maior. é bem maior. Vejamos que nós temos hoje alguns impostos, por exemplo, se você declarar que está devendo determinado imposto, por exemplo, você paga apenas 20% de multa. Mas se a Receita Federal vier na sua empresa E autuar, você pode pagar até 100% de multa. Então, aquilo que você trabalhou e que você juntou, que você conseguiu guardar para um crescimento futuro da sua empresa, você vai ter que pagar a Receita Federal. Isso é um dos fatos que pode fazer com que a empresa quebre trabalhando. Né? Você trabalhando e crescendo. Porque às vezes o empresário visualiza, deixa de pagar determinados tributos, ou de buscar uma contabilidade de qualidade, uma assessoria de qualidade, pensando que está fazendo a economia. Mas vem uma multa na frente e leva toda a economia dele. Isso é um fato muito importante, porque quem não tem uma assessoria jurídica bem alinhada com a estratégia, é uma fatalidade muito grande você chegar e ser autuado pela Receita Federal. Inclusive agora, né, com a reforma tributária. Isso que tá uma salada mexida danada que ninguém sabe ainda, mas eu tenho certeza que vai chegar a um funil. E a gente está trazendo dentro do nosso escritório também alguns especialistas em direito tributário para que trate disso melhor. Mas o que eu quero dizer, o que eu aconselharia a uma pequena empresa, se regularize. Se regularize. Se você tem condições de assinar a carteira dos seus funcionários, que faça. Por quê? Porque a tendência é ficar no mercado quem está todo regularizado. A tendência toda e qualquer empresa ela vive da sua história. Sim. Não adianta eu criar uma empresa para em 3 anos ela quebrar. Em 5 anos ela quebrar. Né? A empresa se orgulha quando ela tem 20 anos, 30 anos, 40 anos. Né? E essa empresa que ela tem 50 anos de idade, ela enfrentou vários percalços. Muitos Mas para desafios, ela né? permanecer daquela maneira, ser visualizada, ser vista, ela naturalmente teve que, em algum momento, dizer, olha, eu vou fazer a coisa correta. Porque senão ela teria durado poucos anos. Porque senão, às vezes, na cultura, e às vezes nossa cultura é local, é aquela ideia de que se criar várias empresas, às vezes cria uma empresa aqui hoje, depois abre uma empresa em nome de A, de B, ou de CNPJ, né? Só que essa cultura é uma cultura ultrapassada, né? Sim. Ultrapassada. Você não consegue criar a história dessa maneira. Né? Você consegue criar momentos dessa maneira. A história, uma empresa, ela tem que ter o pé fincado, ela tem que ter a sua estrutura, ela tem que ser sua história e ter sua missão, valores bem definidos. Bem definidos, exatamente. Você falando aí, me lembra no início, quando eu abri minha empresa, rapaz, foi tudo muito rápido, tudo muito acelerado, ganhei muito dinheiro, né? E a gente ainda continua faturando bem, claro, mas já de uma forma diferente, já pensando justamente nessa sua visão de organizar, de montar setores, para poder a gente sanar os erros com mais maestria, né? Hoje, na sua visão, muitos empresários enxergam o advogado empresarial como um custo, né? E não como um investimento. Essa cultura ainda é muito assídua ou isso já mudou de um tempo para cá com essa onda de legislação tributária, legislação de tudo quanto é jeito aí, empresarial? Olha, infelizmente, ainda se vê muito o advogado como parte do problema. Né? Parte do problema. Então, quando se pensa ainda, principalmente quando você está crescendo, quando você é uma pequena empresa, quando você quer crescer a todo custo, então você só deixa para procurar um advogado quando você tem um problema. Quando você tem aquela ação trabalhista, quando você vê aquela ação da Receita, quando você vê aquela ação de um consumidor que comprou um produto e quer aquela devolução, então ele vai buscar um advogado como resolvedor daquele problema. Só que o problema está onde? Está no advogado? Não está na empresa. Exatamente. Né? Aquele problema, a todo momento, ele tem que servir de quê? Que servir de base. A empresa, quando ela tem esse problema, a empresa não pode achar que está aqui. Ela tem que visualizar e dizer assim, opa, o que foi que gerou esse problema? Como é que eu resolvo esse problema? Como é que isso não acontece mais comigo? Né? Aí não, aí você nasce com a mentalidade de dizer, eu vou crescer, mas vou crescer de maneira correta. Porque, Luan, nós estamos numa sociedade cada vez mais transparente. Sim. Se você comparecer a um banco e você quiser crescer, você tem uma pequena empresa, eu quero fazer um empréstimo. Se você for a um banco
se for um banco público, principalmente, um BNDES, Banco Nordeste, Caixa, você já notou a quantidade de documentos que você tem que fornecer? A burocracia é bem gigante. Antigamente você fazia um faz de conta. Exatamente. Hoje você não consegue mais maquiar isso aí, né? E você não consegue mais maquiar por quê? Primeiro você vai estar cometendo crimes e em algum momento você não vai conseguir comprovar a sua condição. Mas quando você está regularizado, você tem mais acesso ao crédito. Você consegue participar, por exemplo, de licitações com órgãos públicos. Você consegue fornecer a empresas grandes. Por quê? Porque você está qualificado para aquilo. O mercado está muito aberto para quem tem qualidade. O mercado está muito aberto para quem quer investir e que seja correto. Exatamente, isso é fato, né? Cada dia que se passa, a gente tem visto afunilando mais ainda, né, a qualidade das empresas e acredito que daqui para frente só vai ficar quem estiver qualificado para o mercado, que o mercado acelerou muito da pandemia para cá e a gente tem visto empresas quebrando, empresas fechando e com sua fala, essa conexão de sua fala com o que vem acontecendo, isso faz muito sentido. As pessoas, antes de resolver o problema, elas já fazem de qualquer jeito e acabam ali se frustrando com a perca de uma empresa, com nome surgindo, acabando ali com seu maior patrimônio, que é o nome, né? E isso faz uma diferença medonha. O Banco do Nordeste hoje, como exemplo, é um dos bancos mais burocráticos para você conseguir capital de giro, para você conseguir crédito. Quando se tem uma empresa como a minha hoje, a gente conseguiu o financiamento do prédio próprio através do Banco do Nordeste, foi rápido. Foi rápido, porque empresa bem regularizada, uma empresa com um faturamento organizado dentro dos parâmetros da nossa empresa. E, cara, isso faz uma diferença medonha. O advogado, nessa hora, tem um papel também de avaliação de contratos, na hora de adquirir um empréstimo para as empresas. Você vê ali, visualiza taxas abusivas, às vezes até produtos que inseridos naquele meio. Sim, como eu disse, o advogado ele participa do crescimento da empresa. Sim. Digamos lá, vou só te dar um exemplo aqui. Recentemente a Caixa Econômica perdeu algumas ações nesse sentido, estou dando exemplo aqui. Alguns bancos ainda têm uma velha prática, cultura, né? Uma cultura de dar um exemplo de um produto, de vender o que chama de contrato casado. Sim. Você só tem acesso ao empréstimo se você fizer, exemplo, um seguro pessoal. Isso é legal, né? Então, mas aí o seu seguro pessoal, você vai passar a ter acesso a 100 mil reais, eu estou chutando aqui. Você tem que fazer um seguro pessoal de 5 mil reais. 5 mil reais, 100 mil reais significa 5% do seu empréstimo que você está fazendo. Verdade. Sem retorno. Sem retorno. Então, assim, algumas práticas de banco, né, infelizmente, ainda são abusivas. Né? E o advogado consegue combater isso aí. Mas, doutor, como é que eu vou fazer? Se eu não fizer, o banco não me dá um empréstimo, eu estou necessitando disso aí. Né? Eu estou necessitando disso aí. Né? Não se preocupe, né? O banco vai fornecer o empréstimo, né? E você pode contestar esse seguro em qualquer momento, inclusive depois de receber o empréstimo. Né? O que é que eu quero dizer? Isso é um produto. Né? Isso é um produto. Algumas taxas abusivas. Né? Por mais que os bancos... Hoje nós temos no sistema brasileiro o sistema bancário mais sofisticado do mundo. A gente sabe disso. Mas ainda comete muitas injustiças. Juros sobre juros, taxas onde não devia, né? Os bancos hoje são as empresas mais demandadas juridicamente do judiciário brasileiro. Então, sinal que erram muito. Né? Erram muito. Então, você consegue também, né, em alguns contratos, especialmente quando valores altos, quando são valores altos, negociar cláusulas. É muito comum, por exemplo, o banco fazer um empréstimo da sua empresa, na sua empresa e querer bens pessoais seus com garantia. Não é assim? Exatamente. Aí o cidadão está precisando daquele dinheiro ali e tem uma empresa, mas vai lá, coloca todo o patrimônio de uma vida construída, às vezes até a casa que mora, como garantia e o empréstimo. Entende que aquilo ali não corre o risco porque eu quero crescer. Mas são condutas que podem ser consideradas, em algum momento, abusivas pelo banco. Porque o empréstimo é dado à empresa. Sim. Eu estou dando alguns cenários exemplos, que a gente pode, de alguma forma, tanto ajudar quem vai pegar o empréstimo, como ajudar quem já está dentro do empréstimo. Né? O que é que eu quero dizer? Não existe mais espaço para qualquer crescimento se o empresário ele não consultar, ele não tiver... Mas eu preciso ter um advogado todo mês pagando por mês aqui, isso não é caro para mim? Não precisa.
Você pode ir lá consultar um advogado e pedir que ele faça uma análise de um contrato e pagar por aquele trabalho, mas faça. Né? Vai depender da sua recorrência, vai depender do que você tem. Eu tenho um volume necessário que eu tenho que estar aqui precisando do advogado quantas vezes por mês? Eu tenho que ajustar. Eu quero organizar aqui as minhas contratações de pessoas. Contrate o advogado para isso, que ele revise os seus contratos, veja se realmente condizem com o mercado. Né? Você vai estar seguro. Você vai estar seguro. Outra coisa que a gente tem no nosso crescimento, principalmente empresa pequena, a velha mania de fazer tudo de boca. Né? Que é muito tradicional na nossa região, sem nada. Como vai construir um imóvel e compra todo o material de construção, ou então faz uma empreitada com determinada construtora, ou então determinado profissional, não faz um contrato. Né? Não faz um contrato. E quando dá problema, não tem como justificar. Né? Fazem as transações de toda qualquer maneira sem oficializar nada. E quando tem um problema, como é que não deixa isso na justiça? E são prejuízos que às vezes 10 mil aqui, 20 mil ali, 19 mil ali, mas tirou do seu investimento. Né? Então eu entendo que quem quer crescer tem que criar o hábito, né, de ter uma assessoria jurídica boa por perto. Tá vendo aí, né, pessoal? O homem aqui já deu quase uma consultoria gratuita para a galera que quer empreender com qualidade, né, doutor? Isso, exatamente. Porque hoje empreender, a galera está confundindo muito empreender com brincar de ser empresário. Exatamente. E a gente não pode mais brincar de ser empresário. Como eu disse, às vezes você consegue dar aquele voo raso, né? A gente vê muita gente que você diz, poxa, faz um ano que o frontal começou, já tá assim. Tá bem. Mas você preste atenção, às vezes, se não tiver uma estrutura, em quanto tempo ele cai também? Verdade. Né? Por que tem gente que parece uma montanha-russa, vai, cresce, cresce e volta, que não consegue uma certa estabilidade. Por quê? Porque ele não montou uma estrutura ali ao redor dele, embaixo dele, que dê a estabilidade dele. Né? Então é muito comum, fulano de tal está quebrado, fulano de tal está melhor de vida, fulano de tal está não sei o quê. E não venham me dizer que é uma vida de quem não pode ter um CNPJ no nome, é uma vida sossegada. Verdade. Porque você, na hora que você, digamos, falando no linguajar do cotidiano, na hora que você queima seu nome, você não pode ter um cartão de crédito no seu nome. Né? E hoje você não usar um cartão de crédito. Você não pode ter uma conta bancária no seu CPF porque é bloqueado. Né? Se não for seu salário, você não tem. Então não venha dizer que isso é uma vida boa de um empresário que quer vencer na vida e quer ter isso aí. Não venha me dizer que isso não. Isso pode ser uma desculpa para quem está do seu lado. Mas o empresário que ele quer uma empresa saudável, que quer construir um legado, ele tem que ter esse cuidado com o seu CPF e com o seu CNPJ. Tem que zelar dele. O nome eu costumo dizer que é um dos maiores das nossas heranças, né? Em termos de empresarial, pessoal. E eu costumo sempre dizer à minha esposa, no dia que a gente falece, o que fica não é o que a gente construiu, não. É o nome que a gente construiu no decorrer do tempo. Eu sou de um tempo, Luan, eu tenho, próximo ano eu completo 20 anos de advocacia. Sou novo ainda. É que eu formei muito novo, mas eu sou de um tempo que quando você passava um cheque, tempo de cheque. Cheque. Né? E o cara se orgulhava do tempo de conta bancária que ele tinha cheque. Eu lembro assim? muito dessa prática. Então, meu cheque, eu passava um cheque em 10 anos. Eu tenho 10 anos de conta bancária. Quem estava recebendo tinha uma segurança, porque sabia que tinha 10 anos com um nome bom na praça. Sim. Né? E quem estava passando tinha orgulho daquilo. Exatamente. Né? Então, era sinal de que uma pessoa era direito. Né? Então, o empresário hoje ele tem que se orgulhar da sua história. Ele tem que construir a sua história. Mas eu vou lucrar menos. Mas eu vou... como eu disse, não pode se ter um crescimento a todo custo. Porque senão você vai fazer um voo de pato, um voo raso. E a queda é rápida, né? E a queda é muito rápida. É verdade, verdade. E você falando aí em cheque, a gente recebeu muito cheque no início. Era justamente essa prática. Meu cheque tem 5 anos, 6 anos. E no final de tudo, às vezes o cheque não era nada à vista ali. O cara era, muitas das vezes, um estelionatário. Utilizava daquela situação, já tinha pegado 10, 15 talão de cheque, né? Folhas de cheque tem passado na praça. Isso. E aí faz um bom dinheiro. Hoje eu ainda trabalho com cheque, acredita? Mas cheques pontuais de algumas pessoas ali que eu conheço, empresários também da minha região. Mas não é algo seguro, hoje mais, porque não são todas as pessoas hoje que têm palavra, né? Isso, exatamente. E não é seguro também para a empresa, para a pequena empresa,
trabalhar com qualquer meio de crédito que não seja seguro, né? Isso aí está muito na palavra. E isso é que a gente se conecta muito em relação a isso, a contrato. Existe muito. Hoje é o boca a boca. A maioria das empresas, eu dei R$ 2.000 a meu funcionário, não, foi só na boca, foi só na palavra. Aí o cara no final sai, aí bota na justiça, aí cobra até o que ele não ganhou ainda. Exatamente. O que ele ainda vai ganhar. Exatamente. Então se conecta muito com o que o Dr. Alessio falou agora aqui sobre você se prevenir. Isso. Você consultar ali o advogado na hora de uma situação dessa, de uma contratação, criar um contrato de compra e venda, dentre outras situações, compra do terreno, e isso faz a diferença danada. Mas vamos aqui, vamos passar aqui. Vamos, sim. Você também atuou, né, muito tempo aí e atua ainda na administração pública, é considerado um dos maiores advogados da administração pública e eleitoral aqui da nossa região. A gente tem visto sua atuação de uma maneira bem contundente aqui. Hoje, até as prefeituras estão se organizando mais enquanto a isso. Antes era só, não, vou contratar fulaninho ali, que foi meu eleitor e tal, mas hoje não é mais assim, né, doutor Alessio? Porque eu acredito que as pessoas confiam, geralmente é mais naquela cultura de experiência. Eu tive a oportunidade de participar eu fui candidato, não sei se você sabe, fui candidato. Aqui em Pereira? Sonhava em ser candidato a prefeito de Pereira, depois resolvi ser candidato a vice-prefeito aqui, em 2012, e perdi a eleição. Sim. Tive uma experiência como candidato e era advogado e resolvi entrar na seara eleitoral. Primeiro porque eu vi aqui na nossa região do Vale, do Jaguaribe, é uma região com 21 municípios, não conhecia, né, nenhum advogado eleitoralista. E eu entendi que existia um espaço para isso e me dediquei a isso. Hoje a gente tem a grande oportunidade, assim, acredito que nos últimos 5 anos, os grandes casos da nossa região tenham passado pelo nosso escritório. Casos de cassação de prefeito, casos de cassação de vereadores, né, casos criminais envolvendo direito eleitoral. E nós temos essa grande satisfação de dar o resultado e a gente conseguiu, digamos assim, criar uma certa notoriedade nisso aí do direito eleitoral. Tenho a oportunidade de participar hoje, sou membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral. Sim. Né? E quanto à administração pública, desde do início, como eu disse, próximo ano eu completo 20 anos de advogado já, sempre dedicado à administração pública. Eu sou especialista em administração pública, possuo MBA em ações de improbidade, estou indo agora para um mestrado no IDB, já começa agora dia 27 de agosto, em crimes contra a administração pública. Então, tenho toda uma vida dedicada ao direito eleitoral, à administração pública, o que nos deu o know-how de trabalhar em vários municípios cearenses, alguns municípios também do Rio Grande do Norte, né, e com muita qualidade. Você disse, o prefeito ele tinha aquela ideia que ele ganhava a prefeitura e colocava alguém, o filho do vereador, alguém que era enteado dele para ser o seu assessor jurídico, que fazia de tudo quanto é forma. Só que o que aconteceu muito é quando, ao terminar o seu mandato, via o problema, via improbidade, via a inelegibilidade, via os processos criminais e também as fiscalizações, né, que se intensificaram muito. Né? Quando você senta na cadeira de prefeito, você tem, por exemplo, o Tribunal de Contas da União, Câmara de Vereadores, a oposição, o Ministério Público, o Tribunal de Contas do Estado, a CGU, fora os órgãos de classe, conselho e tudo. Só por enquanto, todos têm fiscalizando. A fiscalização, quando tínhamos, documentação física, era mais difícil, que tinha que comparecer à prefeitura, pegar um documento. Hoje, temos o portal da transparência, nós temos, o prefeito tem que publicar em tempo real os pagamentos que faz. Então, a fiscalização aumentou muito, né? Muito. Então, se o prefeito ou o gestor de qualquer pasta, se ele não tiver o cuidado e não tiver uma assessoria qualificada que entenda, né, ele vai, naturalmente, sofrer algum tipo de processo. Desaprovação de contas, ação de improbidade, ação civil pública, algum tipo de processo. E são processos que deixam marcado por resto da vida. Imaginemos uma condenação por improbidade. O cidadão pode ter seus bens bloqueados, ou pode ficar inelegível, né, no mínimo por 8 anos, dependendo, né, o prazo, vai contar da condenação. Então, às vezes você também acaba jogando sua vida fora porque foi gestor 1 ano, 2 anos ou 4 anos de prefeito. E isso aumentou muito a necessidade de profissionais qualificados. Eu acho que aí, eu tenho muita dificuldade de falar de mim mesmo, mas eu estou explicando o trabalho.
É aí onde nós conseguimos criar uma certa notoriedade na nossa região e conseguimos hoje estar em vários municípios, né? Nós temos hoje aqui no escritório mais de uma dezena de municípios. Nós temos aqui no escritório hoje, meu escritório hoje, às vezes, o que é que você faz, doutor Alex, né? Nós temos hoje quase 20 profissionais do escritório, na verdade são 19 profissionais e acredito que até o final do ano nós completaremos 22 advogados ao todo que trabalham conosco aqui, Sim. em diversas áreas. Eu tenho uma área de empresarial, que cuida das empresas do porte de Brisanet, nosso atacarejo de Pau dos Ferros, e outras, assim, mais, assim, a nossa fruta, né, talvez seja as maiores, mas outras, assim, também de porte menores, né? Mas de muita importância também, que nos ajuda muito aqui no dia a dia. E nós também ajudamos. Nós temos essa área empresarial, nós temos a área da administração pública, nós temos a parte criminal, nós temos a parte eleitoral. Nós trabalhamos com 17 ramos do direito aqui hoje, no nosso dia a dia, né? E são setores especializados e preparados para isso. Nós recebemos, para você ter ideia, e às vezes eu conversava contigo antes daqui, existia um certo preconceito, né? Que eu notei muito isso e sofri muito isso. Do local de atuação, né? Quando perguntava de onde é seu escritório, né? Pereira, né? Pereira. E assim, aí tinha que a todo tempo estar provando a qualidade para poder, digamos, satisfazer aquele contrato, aquele cliente. Então, hoje nós estamos também com a nossa sede em Fortaleza, né? Que nos ajudou muito, e lá nós temos vários especialistas em determinadas áreas lá. Aqui em Pereira é uma base muito boa também, né? E nos deu, a Fortaleza nos deu digamos, uma visão melhor do mais Nordeste, ampla, de né? Brasil, né? De Brasil, mas nosso DNA é do interior, né? Raiz aqui mesmo, nasci em São Miguel, vim para cá, raiz aqui mesmo. O nosso DNA é esse, é o contato com o cliente. Nosso DNA é senhora para atender celular, que critiquem, não tem vida. Mas eu sou muito envolvido com o problema do cliente, eu sou muito envolvido de atender no sábado, se for necessário, se for urgência, de participar da vida do cliente e visitar a empresa. Quando você chegou aqui, eu tinha acabado de chegar de um município, né? Quando eu estava lá reunido a manhã inteira, eu participo da vida dos municípios, participo da vida das empresas, né? Procuro participar para me entender o problema, porque eu acredito que eu entendendo como aquele problema se originou, eu sei resolver no melhor. Massa, isso é um diferencial gigante hoje na advocacia, né? A gente sabendo de que o curso de Direito hoje, ele lança aí vários advogados a cada 6 meses, uma leva de advogados, e a gente tem visto uma advocacia um tanto afunilada também. Bons profissionais estão ficando e aqueles que não estão se capacitando da forma correta estão saindo do mercado. Luan, eu quero, só esse é um ponto-chave, eu via muita crítica hoje. Nós temos muitos advogados saindo, mas muito pouca gente querendo criar história. É verdade. O mercado hoje está cheio de gente que vende curso, gente que diz, Fórmula mágica. Vou fazer você faturar 1 milhão em 6 meses. Vou fazer isso aqui. Você olha para o cara tem 2 anos de advocacia. Você coloca lá a quantidade de processos que o cara resolveu, o cara não tem 200 processos. Mas o cara quer ensinar você a faturar 1 milhão por mês sem ter feito nada por ele. Então, assim, o mercado está muito cheio disso. E essa nova advocacia nossa está muito preocupada às vezes e do dia para a noite ganhar um dinheiro. E do dia para a noite chegar com um carrão, criar um nome. Então, assim, nós temos... É muito preocupante a situação da nossa advocacia TikTok. Por que eu digo isso? Não criticando quem usa, porque eu uso e acho bacana. Né? Mas eu acho que a gente não pode se ridicularizar, não pode acreditar em toda qualquer oferta, e a história tem que ser construída. E como é que se constrói a história? Com resultados, com afinco, com estudo, resolvendo casos reais. Né? Aí sim, porque senão é balela. É só balela, é verdade. Hoje a gente vê muito isso. TikTok, né? Hoje na sua visão, doutor, a gente tem visto que tem mudado muito essas formas de divulgações. Hoje o Código de Ética da Advocacia, ela também está acompanhando essas mudanças de publicização em redes sociais, em banners, em TikTok. Hoje ela pega muito no pé do advogado ou está acompanhando essa leva? Nós temos as limitações, né? Sim. Houve um avanço recentemente, mas não bastante, né? Não bastante. A OAB hoje conta com mais de 1 milhão e meio de advogados no Brasil. Acho que existe uma dificuldade muito grande de fiscalizar isso. Né? Mas assim, houve um avanço na legislação, porque o advogado era muito engessado. Né? Sim. Mas o que eu mais critico, né? Não é
em que o AB tem que fazer essa regulamentação, essa fiscalização. Mas é que o advogado ele entenda que ele resolve vidas, ele resolve problemas de pessoas, né? Ele cuida de casos que às vezes é o caso da vida de determinada pessoa. É um divórcio, só o Fábio Júnior já casou mais de 9 vezes, mas ele é uma exceção. Mas às vezes uma pessoa se divorcia no máximo 2, a média, né? Estourando 2 vezes na vida, né? O cidadão cometeu um homicídio, né? Cometeu um homicídio. Se não for um cidadão afeito ao crime, às vezes foi um fato que aconteceu na vida. Então, muitas vezes aquele processo vai ser o processo da vida daquele cidadão. Verdade. Né? Ele vai resolver um determinado inventário. Então, é a construção de um patrimônio que alguém passou a vida. Então, não vamos assim, vulgarizar isso, não vamos cuidar isso como mais um número. Cautela. Vamos humanizar, se aprofundar, estudar, entender o processo, construir teses, né? Construir teses, fazer algo que a gente consiga dar um resultado, mas não só um número. Não estamos tratando de máquinas, mas de pessoas. Isso aí, tem também essa visão, como se diz, muita gente vendendo fórmula mágica, vendendo processo ganho. Quando eu estava na faculdade, a gente via muito dizer, olha, nunca diga se seu processo está ganho. Todo caso é um caso, é estudado. No caso de fulano, não é igual de cicrano. Então, você não dê essa certeza ao seu cliente que, com certeza, se der errado, ele vai lhe culpar pela vida dele. Eu acho que nós fomos um dos primeiros escritórios do Nordeste a trabalhar com jurimetrias. Eu digo isso porque lá em 2021, 2022, nós ganhamos um prêmio DNA da revista Análise, nacionalmente conhecida, onde naquela época eu já investi em inteligência artificial. Né? Naquela época eu já sempre fui muito curioso com software, com peticionamento, com tudo, e nós conseguimos, durante a pandemia, onde estava todo mundo migrando, a gente já deu um avanço e colocamos um projeto e conseguimos emplacar lá. Mas o que é que a jurimetria nos dá? Dados. Né? Digamos que o cliente chega aqui e ele me entrega um determinado caso, né? E eu consigo, através da jurimetria, dizer, olha, as suas chances de ganhar esse caso são por volta de 30%. O melhor caminho para você aqui é um acordo. Massa. É um acordo, mas doutor, eu não quero fazer acordo porque eu tenho esse sentimento, porque ele me fez raiva ou ela me fez raiva, e tal, e assim, pronto. Eu estou aqui para lhe assessorar. Eu entendo que esse caminho aqui é bom para você. Agora, você quer continuar com isso, esse aqui é seu risco. A chance de você ser condenado são tantos por cento. Né? Eu já fui transparente com o cidadão. Quando ele sai daqui, ele vai pensar. Às vezes volta no outro dia e diz, bora tentar um acordo. Vamos tentar um acordo. Então, eu acho que é para isso que a tecnologia tem que ser utilizada. Sim. É para isso que a gente tem que utilizar a inteligência artificial. Né? Para que nós consigamos dar aos nossos clientes algo objetivo, algo concreto, sugestões, saídas que podem resolver a vida dele. Isso é muito... até a próxima pergunta que eu ia fazer, justamente sobre isso. A gente está vivendo uma era de inteligência artificial muito grande. E o que isso pode impactar, era a pergunta que eu ia fazer. Mas tu já falou algo que já respondeu a pergunta. O que pode impactar no negócio e na vida do advogado? Hoje em dia, muitas das vezes, a galera está fazendo muita petição por ChatGPT, né? A gente tem visto muito aí situações em alguns casos aí que existe o lado bom, mas existe o lado negativo da tecnologia. Hoje, como você tem visto essa inserção assim, o que hoje está lá em 2022, como tu falou, tu já estava ali inserindo inteligência artificial, já estava ali encaminhando para que a tecnologia andasse lado a lado do escritório. Mas e hoje? Hoje a gente vê que é uma bomba de informação, é um chat GPT, é um cloud, lança uma inteligência artificial diferente. Como é que você tem visto isso na advocacia e o que isso pode prejudicar tanto na advocacia como nos negócios? Como eu disse, há um bom tempo eu venho estudando inteligência artificial, que a inteligência artificial nada mais é do que tecnologias aplicadas ao seu mundo. Né? Eu recordo que eu fui a um evento em São Paulo, né, e eu vi um céu um representante da IBM em São Paulo, dizendo que a IBM, naquele tempo, 2020, 2021, estaria investindo 1,5 bilhão de dólares em inteligência artificial jurídica. E me despertou primeiro um medo. O advogado vai ser excluído de todo o processo. Eu vou ter que mudar de profissão. Né?
E eu fiquei muito atento àquilo ali, e ele terminou a palestra, eu fui lá e fui conversar com ele, e tentando de alguma forma fazer perguntas, e olhando nos quiosques, algumas coisas que já estava bem avançado, peticionamento, protocolo, algumas coisas mecânicas, né? E eu perguntei a ele, né? Perguntei, você acha que a profissão de advogado vai ser extinta do mercado? Ele disse, os maus advogados vão ser extintos do mercado. O que é que ele quis me dizer? Tudo que é mecânico, isso ficou muito claro, tudo que é mecânico, tudo que não é racional, tudo que não necessita pensar, que for do nosso dia a dia, uma procuração, preencheu os dados, está pronto. Verdade. Agora, tudo que é racional, que é necessário pensar, que é necessário encontrar saídas junto com o cliente, né? É justamente aí onde reside, né, o bom advogado, quem estuda, quem se aprofunda. Né? Todos nós sabemos olhar devido à era dos prompts. Exatamente. Então, vai ter que depender do prompt que você coloca lá. Verdade. Qual prompt você vai colocar? Qual o seu problema? Você vai colocar o prompt certo? Você vai conseguir alimentar aquela IA para tentar a resposta certa? Se você não tiver a informação que você quer, se você não tiver a informação mais aprofundada, ela vai te dar o que dá a todo mundo. Mas se você estiver preparado tecnicamente, você vai conseguir extrair mais de qualquer IA. É assim? Exatamente. Então, a tecnologia, ela é uma aliada. Ela é aliada, ela vai acabar com o que for tudo de mecânico, cansativo, repetitivo, vai para lá. O que for de novo, o que for de instigante, o que for necessário, o que for complexo, é o momento. É verdade. Isso a gente tem... As pessoas estão utilizando a inteligência artificial hoje nos negócios, muito bom nos negócios, porque a análise de dados é mais rápida, mas estão usando como o principal. E estão esquecendo de pensar, né? De utilizar a mente para poder resolver alguns problemas que, como você bem falou, a inteligência artificial ela não pode. Né? Então, são processos mecânicos que justamente vai sobressair a galera que está usando a favor como ferramenta e não como o principal para resolver toda a vida, né? Imaginemos a seguinte situação. Quando você alimenta lá o ChatGPT com alguma pergunta, o que é que ele faz? Vai pesquisar na rede. Todo o programa. Não é isso? Ele só vai te responder o que está na rede. Ou o que ele conseguiu pesquisar de acordo com o que você colocou. E se a sua saída não estiver na rede ainda? Se você vai ter que criar aquela saída, se você vai inovar. Se for uma ação nova. Se for uma ação nova. Se for um fato que você não conseguiu identificar naquele momento. Isso tem um poder muito grande. Aí é o detalhe. Aí o advogado atencioso, o advogado que se dedica, que estuda, que vai ter o detalhe. Isso tem um peso muito grande na decisão, viu? Exatamente. Muito grande de verdade. Se você... Voltando lá para nosso ponto principal, que foi o ponto empresarial, hoje, juridicamente, se você fosse abrir uma empresa, quais seriam os 3 pontos, doutor Alessio, que você faria inicialmente para abrir uma empresa sólida? Primeiro ponto tem que ser ponto comercial, na verdade. Tem que procurar um canto bom, né? E qualquer empresa vive de vendas. Isso é o básico, né? Uma empresa que não vende, ela não consegue sobreviver. O que gera receita são as vendas, né? Mas eu estaria muito preocupado se essa empresa minha ela conseguiria se sustentar ao longo do tempo. A minha visão é que a empresa vai durar 10 anos. Sim. Não é isso? Então eu tenho que construir um ponto comercial, eu tenho que locar esse ponto comercial. Para que eu não tenho dinheiro para comprar, mas eu estou fazendo um investimento aqui de 100 mil reais e é tudo que eu tenho, mas eu preciso de 5 anos para que ela volte. Meu contrato de locação tem que estar o quê? Bem feito. Não vai comprar contrato de papelaria, não. Papelaria, não. Procura um profissional vai fazer. Desde o contrato de locação. Eu vou gastar 100 mil reais com um determinado produto para que eu coloque na minha prateleira. Né? Mas o meu fornecedor vai me entregar de 3 vezes. Como foi que você comprou isso? Está amarrado em quê? É num contrato? Ou é só boca a boca? Ou é só boca a boca? Então, desde o início, a operação de quem quer crescer tem que vir bem alinhada com a parte jurídica. Né? Doutor, mas eu não tenho dinheiro, que eu vou gastar com um advogado agora. Eu vou gastar com um advogado agora.
faça uma consulta, pergunte quanto é que o advogado que você dá sua confiança lê para criar um contrato e diga a sua ideia para ele. Doutor, isso aqui é um contrato de uma empresa muito grande, e aí é um contrato de uma empresa muito grande e eu necessito comprar dela aqui, só que a empresa muito grande, às vezes, você faz. Quando você é pequeno, faz um contrato que te deixa arrasado. Verdade. Ou então faz um contrato de exclusividade que coloca uma cláusulazinha lá de exclusividade de determinado produto. Dá um exemplo. Vou comprar fralda e aquela empresa, tá bom, eu vou lhe vender, meu produto é R$100, eu vou vender 80, mas você tem que assinar um contrato de exclusividade comigo por 5 anos. No dia que você resolve não comprar mais Pampers e resolve comprar outra mais barata, você está amarrado. Isso é importante. Toda e qualquer operação, toda e qualquer operação de quem vai crescer, dediquem um espaço para ver se a formalização está correta. Do contrato de locação, se o ponto está correto, está amarrado. Eu não posso mudar isso, isso acontece demais. Eu vou colocar uma empresa, um supermercado, e o contrato de locação que eu tenho ali é de 1 ano. 1 ano, dependendo do seu ramo, você não começa nem a ter lucro, nem a pagar seu investimento. Verdade, isso é verdade. Mas eu estou tão apressado para fazer que eu não observei meu contrato de locação. E você gasta com layout, você gasta com tudo. Quando você começa a vender, o galera diz, eu quero o ponto. O dono do ponto cresce, como se diz, né? Cresce os olhos e já quer pedir o ponto. Ou então faz o seguinte, coloca que nenhum tipo de reajuste, só diz que o reajuste vai ser a cada 12 meses. Você paga R$1.000 aqui de aluguel, quando ele vê você vendendo, a mais ele diz o aluguel agora vai ser 4.000. Aí... E você não tem nenhuma previsão contratual para aquilo. Verdade. E não tem nada amarrado. Nada amarrado. Quem vê isso? Um bom advogado. Verdade. Por isso que toda estratégia de futuro, toda estratégia de crescimento tem que ser alinhada com quem conhece do mundo jurídico. Porque aí você cria um crescimento sustentável. Não, isso é de suma importância, né? Tu falou aí 2 coisas que hoje é a quebradeira maior do mundo. Às vezes você diz, o cara foi sacana comigo. Não, foi você mesmo que foi sacana com você, porque o combinado e o assinado, o contrato bem feito, realizado por um advogado ou por um consultor, uma consultoria ali com o advogado, ele não é um custo, é um investimento. Uma segurança. Uma segurança jurídica. Uma segurança. Vejamos que você quer montar uma academia, determinado investimento. Eu estou falando de questões práticas, eu acho que isso ajuda e a quem está ouvindo pensar. Com certeza. E todo qualquer comércio, geralmente é o sonho do dono. Né? Assim, é um projeto de vida. Eu quero montar uma academia, eu quero montar um supermercado, eu quero montar um projeto de vida aqui, eu quero expandir, eu quero fazer 2, 3 aqui. Mas ele, às vezes, ele é tão imediatista que ele está mais preocupado com o preço do que com as questões legais. Sim. Então ele vai aqui, se submete a um contrato porque é barato, assina qualquer coisa por 1 ano porque depois resolve se crescer para todo canto. Só que às vezes ele criou toda a estrutura, colocou lá da prateleira, a reforma, fez tudo, gastou. Layout, tudo. Criou o fluxo da clientela passar em frente ao ambiente dele, criou o nome naquele bairro, mas chegou o dono e disse, faz 1 ano, eu quero meu ponto de volta. Aí, meu amigo, é um problemão. Então, assim, vamos fazer um negócio? Vamos. Senta com o advogado, olha, é um negócio que eu estou montando, eu vou investir tanto, eu pretendo fazer isso aqui, eu pretendo... Fala de futuro, o contrato é para isso mesmo, o contrato é para prever o futuro. A situação aqui, mas dá uma segurança para o futuro. Né? Se você precisa de 5 anos, faça um contrato de 10 anos, com a cláusula de saída com 5 anos se você quiser. Né? Desenvolva isso. Né? Não caia nas armadilhas do mercado, porque é o que mais se vê no dia a dia. Isso mesmo, uma quebradeira maior do mundo, justamente por situações pequenas que poderia ter sido ajustada no início da abertura de uma empresa. Isso. Meu amigo, essa conversa aqui tá rendendo muito conhecimento e muitas dicas práticas aí para você que quer empreender e quer começar um negócio com segurança. Hoje você conversa muito com empresários de sucesso e o que você vê nele, assim, você já falou alguns lá na frente quando a gente iniciou, mas o que eles têm em comum que você diz assim, rapaz, esse cara aqui, ele nasceu para ter sucesso mesmo, nasceu para crescer e ser gigante no mercado.
o que você vê de comum neles? A ousadia. Ousadia. A ousadia, o dinamismo, né? Às vezes até o risco, né? Mas quando você já é grande, você faz um risco calculado, né? Não existe. Quando você é pequeno, às vezes você faz o risco. Eu estava vendo uma entrevista bacana do dono da Wizard, esse dia falando que para criar a Wizard, ele utilizou $20 mil do cheque especial dele. Mas aí ele dizia, mas eu não tive medo de porque é o que eu tinha, não tinha outra coisa, né? É o que eu tinha. Mas quando você já é grande, seu risco é calculado. Então, assim, você não vai jogar todas as suas fichas naquilo ali, né? Mas o empresário que ele avança, ele sempre é ousado. O que quebra mais hoje na minha ótica, empresários, é ficar na zona de conforto. Né? A tal da zona de conforto, ele tem enterrado muita gente. Mas, né, qualquer empresário, qualquer cidadão, qualquer pessoa que almeje outra posição. Eu tenho um mercado e estou vendendo bem e que me dá um conforto de eu ter R$100 mil mês no meu bolso. Né? Por que não montar o segundo? Não, porque eu já estou bem. Né? Já estou bem. Aí vem um maior do que você e monta um do seu lado. Acabou sua vida. Acabou-se. Não é assim? O cara... Então, assim, a ousadia do empresário, o planejamento de como o negócio, ele olhar para frente e dizer como o meu negócio estará daqui a 20 anos, como o negócio estará daqui a 30 anos. Né? Isso é o que eu mais vejo hoje nas grandes empresas. Isso é bacana, viu? É uma ideia assim, é algo bem, como que eu posso dizer, bem dinâmico, né? Porque a ousadia, ela faz coisas que às vezes a gente acha que não vai dar certo e você vai lá, faz e dá tudo certo. A gente vê o Grupo Brisanet aí, o tamanho que é hoje, né? Uma empresa de sucesso nacional. Os caras foram tão ousados que compraram a maior fatia do 5G e isso aí incomodou muitas empresas de telecomunicações. E a gente vê o crescimento da Brisanet hoje e juridicamente bem assessorado por nosso amigo aqui, né? Muito obrigado. Nós tivemos a oportunidade, e eu sempre digo isso, de entrar na Brisanet quando ela tinha apenas 27 funcionários. Olha aí. Há 20 anos atrás. Hoje a Brisanet tem mais de 9 mil funcionários. Então a gente participou de toda a história, de toda a construção, temos muito orgulho disso. E essa experiência que nós estamos tentando levar para outras empresas, outras empresas, claro, de acordo com a sua necessidade, mas eu acredito que isso nos deu um know-how, de entender de como funciona, de encontrar saídas, porque eu já passei por isso. E o nosso case é um case de muito sucesso, que é a Brisanet. A Brisanet ousou muito. Você entender que lá em 1999, onde o computador custava o preço de um carro, praticamente, Verdade. você vem colocar uma empresa de internet no interior pobre do Nordeste, onde as pessoas sequer têm o dinheiro à época, para as necessidades básicas. E hoje, a Brisanet hoje é a maior empresa de telecomunicações totalmente brasileira. Por que eu digo? Porque as outras empresas, Claro, Vivo, Oi, elas têm participações de outros grupos internacionais. A Brisanet hoje é totalmente brasileira. E a maior empresa de telecomunicações do Nordeste. Isso é muito orgulho, para a gente. Nós temos participado dessa história, é muito bom para a gente. Cara, isso aí é extraordinário, né? Para o seu currículo como advogado. Né? Você está desde o início numa empresa que vem crescendo e eles não deixaram, né, de manter essa relação com você como advogado. E isso é extraordinário de verdade. Às vezes, brincando, tenho uma relação muito boa com eles ao longo dos anos e viraram amigos, mas a gente separa bem. Tem que ter qualidade, inclusive a gente mede bem os nossos índices lá. Mas às vezes, brincando, eles dizem: olha, você não era para cobrar mais nada da Brisanet. Só em dizer que é advogado da Brisanet já é bastante. É isso mesmo. Ainda não atingi esse ponto. Eu preciso ainda manter o meu escritório, mas eu tenho muito orgulho. Coisa boa. Doutor Alex, a gente está quase encerrando nossa conversa, um bate-papo aqui top de verdade para a galera aí que está assistindo. E eu queria fazer um bate-volta aqui de algumas perguntas e você vai respondendo. É uma brincadeira que a gente está iniciando aqui agora no Raiz e Resultado. E eu quero iniciar com você, um cara
que eu já vi muita coisa bacana aqui para a gente passar de informação para as pessoas. Liderança para você, o que é que você diz de liderança? Coragem, Coragem, sucesso, ousadia. ousadia. Um hábito que mudou sua vida? Ter muita fé em Deus. Muita fé em Deus, isso é importante. Um livro que todo empresário deveria ler antes de qualquer coisa. O empresário, ele tem que ler a Bíblia. A Bíblia é um livro que te dá um conforto espiritual, te dá coragem, te dá ousadia. E a Bíblia, por diversas vezes, diz: não tenhas medo, Massa. não tenhas medo. O empresário que não tem medo, no bom sentido, não é ser imbecil, não é a coragem exacerbada que vai causar algum dano. Mas o empresário que ele crê em Deus, tem fé, tem um propósito e não tem medo, ele prospera. A Bíblia é o livro de todos os livros, né? A gente que lê outros livros baseados na Bíblia, eu já tenho dito isso. É uma decisão que você nunca se arrependeu de tomar. Estudar muito. Se Estudar capacitar, muito é né? o caminho, se capacitar, inovar, você buscar novos conhecimentos. Isso aí não te deixa estagnado, te tira da mediocridade no bom sentido. Você sai da média, né? Verdade. Você passa a estar em outro patamar. Se você tivesse que dar um conselho para quem está começando, qual seria o conselho principal? Coragem, ousadia e muito estudo. Top, de verdade. E o que significa deixar um legado hoje nesse mundo que a gente sabe que está com uma inversão de valores muito grande? Se você pudesse deixar pelo menos uma pequena fala sobre o que seria legado para você. Construir um legado é construir uma história construída fazendo bem. Fazer o bem sem olhar quem talvez seja um dos maiores legados que você consiga ter. E só se faz isso pelo exemplo. Exemplo de honradez, cumpra com sua palavra. Se você disser que vai fazer aquilo, faça, doa quem doer, honre a sua palavra a todo custo. Isso aí é o que constrói um nome e um legado. Muito bom. E a gente sabe que o nome é a nossa maior herança. Eu já sempre levo isso comigo e a certeza sempre vai ficando mais próxima, né, de que isso realmente é herança de verdade para nossos filhos, para as pessoas que nos conheceram. O nome, Luan, ele perpassa tempos. Para você ter nome, não precisa ter grande patrimônio. Exatamente. Tem muita gente que tem um patrimônio exacerbado, mas não tem um nome bom. Perfeito. Não é bem visto para a sociedade. O nome, independente de classe social, mas só tem nome quem honra com seus compromissos, com quem faz bem, que não prejudica ninguém. Quem faz ninguém de escada. É verdade, é verdade. E uma frase que você gosta, uma frase que faz muito sentido na sua vida? Eu gosto muito da palavra coragem, né? E eu entendo que o homem tem que ser corajoso o tempo inteiro, no sentido de que sair de uma zona de conforto, de não se entregar onde ele nasceu, aquela ideia de que porque eu nasci pobre, porque eu nasci, meu pai era padeiro, minha mãe era lavadeira, eu tenho que continuar assim, eu não acredito nisso. Eu acredito que se eu tivesse que deixar algum conselho, algum tipo de frase para alguém, é que seja corajoso, tenha coragem de romper a bolha, dê o primeiro passo. Top, de verdade. Meu amigo, muito obrigado por nos receber tão bem aqui em Pereiro. Estamos aqui no Ceará, em Pereiro, viemos visitar a sede do homem aqui. Apesar dele ter escritório em Pereira e tem escritório em Fortaleza, né? E quiser deixar suas redes sociais para a galera lhe seguir. A gente também vai marcar Dr. Alex lá nas nossas redes sociais. E é um prazer, meu amigo. Com ele lhe conhecer, que eu não lhe conhecia, era um admirador pelas redes sociais, gostava muito do seu trabalho, da sua comunicação, da sua forma de levar o seu trabalho. E isso me fez vir até aqui a Pereira, a trazer um pouquinho da sua expertise, do seu conhecimento para essa galera aí do Raiz e Resultado. Eu que agradeço, Juan. Quero abraçar a todos do Raiz e Resultado e parabenizar por essa inovação. É bacana você ter pessoas da nossa região que estão fazendo andando nas empresas, conhecendo pessoas, levando histórias boas para a internet. A internet, às vezes, está tomada por cada história que não vale a pena você adentrar e perde seu tempo. Mas quando você traz história de quem está construindo, de quem está fazendo coisas do bem, você melhora aquele ambiente de internet. E o podcast Raiz e Resultados tem feito isso. Eu tenho acompanhado,
Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Que obrigado. Deus abençoe e que mostre cada vez mais pessoas com vontade de vencer, como é o nosso caso. É isso mesmo. E já dizia o nome, Raiz e Resultado, né? É justamente isso mesmo que a gente está mostrando. Na raiz, o seu início e resultado na prática, porque quem vive de fórmula mágica é só bioquímico, né? Então, meus amigos, muito obrigado pela audiência de vocês e vamos para o próximo episódio. Vem com a gente. Bola. Obrigado aí. Viu?